Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Independente de quando vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui, eu sou o Ped Rodrigo, né? Caso não esteja reconhecendo aí pela voz, mas eu vim aqui para dar um exemplo e tirar algumas dúvidas que estão ocorrendo acerca do balanço de energia para uma bomba, né? Quando só se tem fase líquida nessa pressurização. Então, só para a gente começar aqui tratando do problema, o que é que a gente está estudando, a gente tem uma corrente 1 com uma pressão 1 de entrada, uma temperatura de entrada conhecida, sendo pressurizada nessa bomba, saindo na corrente 2. Essa pressão 2 é conhecida, então a gente tem um ΔP que a bomba precisa exercer no sistema, e a temperatura 2 é desconhecida. Eu vou fazer aqui para um componente líquido, porque, bom, a maior parte das dúvidas que vocês estão tendo é para esse componente líquido, e para componentes gasosos, né, em que você pode fazer consideração de gás ideal, vocês fizeram vários exercícios durante a disciplina, é, entregaram listas também sobre isso, mas qualquer dúvida sempre sintam-se à vontade para me contactar, ok? Então vamos desenvolver aqui para o líquido, começando pelo balanço de massa. No balanço de massa, a gente sabe que toda a massa que entra na corrente 1, ela sai na corrente 2. Dessa forma, o somatório da massa de entrada vai ser igual ao somatório da massa de saída, certo? Então, a gente consegue essa consideração aqui, que a massa de entrada é igual à massa de saída. A partir disso, a gente vai conseguir fazer uma simplificação no balanço de energia. No balanço de energia, partindo da forma mais geral, aqui diferencial de energia no tempo sendo igual ao somatório da massa de entrada, vezes a energia específica dessa massa de entrada, mais o somatório da massa de saída, vezes a energia da massa de saída, mais o calor trocado e o trabalho do sistema, vai ser igual a zero. Se atentem nesse sinal aqui, aqui eu usei mais, mas dependendo do referencial vocês podem, por exemplo, usar menos, que é o que eu estou usando aqui para o resto da demonstração, certo? E a partir disso a gente vai abrir mais essa equação aqui para poder chegar na equação geral do balanço de energia, ok? Abrindo essa equação, a gente tem os termos de energia interna, energia cinética e energia potencial. A mesma coisa acontece aqui quando a gente abre esse termo da energia de entrada e energia de saída contida nessa massa, né, nesses fluxos mássicos, e você tem a entalpia, a energia potencial e energia cinética, certo? E o trabalho aqui a gente vai estar considerando o trabalho de eixo, apenas o trabalho de eixo, certo? Agora vamos fazer certas considerações que vão nos permitir desenvolver mais esse exercício e chegar no nosso balanço final para a gente conseguir implementar e descobrir essa temperatura não conhecida, ok? Então, umas considerações que vocês já estão experts são que a gente está considerando que não há variação na energia cinética nem na variação na energia potencial. Isso permite a gente cortar todos esses termos aqui, né? Todos esses quatro termos aqui. E também, como vocês puderam perceber, o DE que estava aqui, que foi aberto em DU mais DSC DU mais EC mais EP, o EC e o EP foram também considerados igual a zero. Elas não estão variando aqui, ok? Isso resulta nessa equação, mas antes disso houveram algumas outras considerações. E quais foram? A gente está considerando que a massa de entrada é igual à massa de saída, que veio do balanço o balanço material, e por isso a partir de agora eu chamei apenas de M ponto, certo? Um é igual ao outro. E também que a bomba é adiabática, ou seja, não há troca de calor na parede, na fronteira do volume de controle adotado, ok? Assim, a gente tem essa equação final aqui e só rearranjando, a gente quer que esse du/dt seja igual a zero. A energia que varia da energia interna, ela vem do trabalho de eixo exercido pela bomba. E
quando a gente combina isso aqui, a gente tem que isso aqui é o ΔH, diferença de entalpia do sistema. Tá certo? Tomando em conta as relações termodinâmicas que estão lá nas notas de aula, a gente pode dar um passo a mais, né? Tendo que a gente quer o resultado desse ΔH aqui, a integral da diferencial da entalpia vai ser integral do dPV. Isso também tomando em consideração que essa bomba é uma bomba reversível, ou seja, não há produção de entropia na bomba. Vocês vão ver isso melhor lá em termodinâmica, certo? Mas para a gente essa simplificação aqui ela é bem pertinente. Fazendo essa diferencial aqui, né, a derivada da pressão vezes o volume, a gente pode abrir isso aqui em volume derivada da pressão mais pressão derivada do volume e fazer uma nova consideração aqui. Que consideração é essa? É que os líquidos que vão ser tratados aqui na nossa disciplina, eles são incompressíveis. Se eles são incompressíveis, o volume não muda, ou seja, o dV é igual a zero. E quando a gente for integrar aqui, esse VdP, o volume pode sair da integral e a gente vai ter um dP independente do volume, ou seja, fica pressão final menos pressão inicial. Dessa forma, chegamos nessa fórmula aqui, certo? Também lembrando que há uma simplificação aqui, a gente pode ainda abrir essa entalpia com a entalpia de referência mais CP/dT, certo? Mas como a entalpia de referência ela vai se cancelar, porque ela está saindo e entrando e não está tendo nenhuma transformação aqui dentro, acaba que a gente tem V ΔP igual a CP/dT. Saindo da temperatura de referência ou temperatura de entrada, né? No caso, que é a nossa entrada que a gente vai considerar vai ser igual à referência no exercício, até a temperatura final, ok? Então, no final, temos que o trabalho executado pelo sistema vai ser igual à energia da variação da temperatura aqui. Para isso, eu fiz uma implementação bem simples no Excel. Vamos comigo para lá. Certo? E aqui no Excel, vocês têm que tomar bastante cuidado com as unidades, certo? Mas, basicamente, eu peguei aqui o CP líquido do benzeno, estou tratando isso aqui como benzeno, densidade do benzeno, massa molar e calculei o volume molar. Tenho que a temperatura de entrada é 25 graus Celsius, ou 298 Kelvin, certo? No trabalho também se atende para botar referência de todas essas propriedades que vocês estão pegando da internet ou de livros, certo? E estou calculando aqui o trabalho em joule por mol, ok? Se vocês tiverem lá no trabalho com vazões molares ou vazões mássicas, isso aqui em vez de joule por mol vai dar um watt ou megawatt, mas tomem cuidado nessas unidades aqui. Para poder a equação ficar homogênea, eu estou tratando a pressão em Pascal. Então aqui eu tenho basicamente 1 bar e 10 bar, certo? Estou fazendo uma variação de 1 bar para 10 bar. E como a gente sabe que o delta é igual a zero, o que eu fiz foi implementar que a variação exercida pelo CP ΔT precisa ser igual à variação ocasionada pelo trabalho de eixo, né? A variação da pressão, certo? Para poder resolver isso aqui, a gente vai utilizar o solver, pode usar o goal seeker também, mas eu vou aqui em dados, solver, vocês não estão vendo a tela aí, porque é um pop-up, mas basicamente o que eu estou fazendo é minimizar, eu quero encontrar esse valor para zero, alterando a célula da temperatura final. Ok? A gente achou aqui 298,59 Kelvin. Uma variação bem pequena e é de se esperar, certo? Então, para líquidos, as variações térmicas vão ser pequenas na pressurização porque ele é incompressível. O mesmo não acontece para gás e vocês estão acostumados que não acontece para gases.
Vocês viram algumas dessas soluções nos exercícios que a gente fez durante a aula. Agora eu vou para o Coco, que é uma ferramenta bem legal que vocês aprenderam, que vocês podem usar para poder dar respaldo a esses cálculos que vocês estão fazendo dos balanços de energia, certo? Olhando aqui o Coco, eu fiz igualzinho que a gente tem lá. Então eu tenho uma temperatura de 25 graus Celsius. Se eu mudar isso aqui para Kelvin, a gente vai ter 298,15 também, igual eu botei lá. Estou indo de 1 bar, se a gente mudar para Pascal vai dar muito próximo ao que eu botei, de 10 a quinta Pascal, certo? E aqui, como vocês podem ver, a gente tem o benzeno basicamente líquido. Então vamos fazer uma compressão de líquido nessa corrente. Beleza? Outra coisa que eu fiz para poder vocês compararem, eu estou partindo aqui de 200 graus Kelvin, em que o benzeno está totalmente na fase vapor, e a gente vai ver qual a diferença dessa temperatura. Eu já rodei aqui, mas posso botar para rodar de novo, e olha só que curioso. Aqui a gente saiu de 298,15 para 298,59, arredondando, certo? Então a gente teve menos de 1 grau de diferença para o líquido. E, se tratando da fase gasosa, a gente tem uma diferença de quase 100 graus. Como era de se esperar, a temperatura varia pouco para compressões em bombas quando se tem componentes líquidos e varia bastante quando a gente tem para componentes vapores ou gasosos, certo? Vocês podem usar aqui o Coco para poder checar os cálculos de vocês e verem se as considerações que vocês estão tomando para o desenvolvimento do balanço de energia, elas estão sendo razoáveis. Ok? Com isso, espero que tenha ajudado aí vocês a fazerem esse balanço. Lembrando que quando se tem alguma corrente que tem um componente líquido e outro gasoso, vocês precisam chegar a uma temperatura de equilíbrio final igual, certo? Outras coisas que podem acontecer é ter um ΔH de vaporização. Tudo isso você já tem mais experiência em estar botando isso no balanço de energia. Mas basicamente o balanço de energia precisa fechar, e se tem um ΔH de vaporização, ele precisa ser contabilizado além do CP ΔT, por exemplo. Ok? Então, obrigado a todos. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, fico à disposição. Abraço, gente.